uma alegria enorme poder estar aqui compartilhando com vocês mais um dia de inspiração. E queria, enfim, só deixar aqui um marco, né, Carlos, do que nós tratamos ontem à noite, que eu acho que foi muito, muito profundo, né, no sentido da nossa orientação, né, de como a gente vai estar conduzindo, né, essa jornada nas próximas 52 semanas. Então, queria dizer que nós temos aqui uma proposta filosófica muito importante, né, para que você, quando acordar de manhã cedo para vir aqui para a Escola da Vida, você tenha um motivo, né, uma razão, uma motivação, uma inspiração muito forte. Então, Carlos e eu decidimos que nós estamos oficializando, né, oficializando aqui o movimento da Escola da Vida. E o movimento da Escola da Vida se chama Felicidade, né? Então, a partir de hoje, nós estamos aqui promovendo, trazendo essa reflexão para que a gente exercite, né, essa grande atitude, esse grande pensamento, essa grande mudança que a gente acredita que nós podemos transformar na vida de cada um por meio da felicidade, né? Que é esse exercício, né, a partir de uma fé maior, uma fé em Deus, uma fé em cada um de nós, que nós podemos fazer essa transformação e nós podemos ser felizes porque nós acreditamos que a felicidade precede o sucesso. Meu amigo Carlos. Gostaria de convidar ao palco o nosso ilustre amigo, companheiro, um grande líder motivacional, que é o Daniel Godry Júnior. Com você, Daniel. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Bom dia, audiência. Bom dia, Carlos Wieser. Bom dia, Belino. Muito legal estar com vocês aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre transformar problemas em soluções extraordinárias, desafios em soluções extraordinárias. É muito legal estar com vocês aí. Gente, para quem conhece a história da família Godry, eu estive à frente de uma rede de escolas por quase 30 anos. E o pai do Daniel Godry Filho Júnior é o Daniel Godry. Ele que é um dos maiores palestrantes do Brasil. E várias vezes, pelo menos umas 10 vezes, em eventos distintos, o pai do Daniel Godry Júnior esteve conosco. E até hoje, às vezes, nós recapitulamos algum dos conceitos, dos ensinamentos que o Godry nos ensinou. Então, hoje é uma satisfação ter o filho conosco, dando sequência ao legado que o pai iniciou. O palco é seu, Daniel. Obrigado, satisfação minha. Muito, muito legal estar com vocês. Muito obrigado. Bem, como o Carlos apresentou, né, deixa eu me apresentar brevemente para quem está nos assistindo. Eu sou palestrante há 25 anos. Meu pai nunca me obrigou a palestrar, né, nunca, embora ele viu o potencial em mim, nunca me obrigou a estar nesta profissão. E foi algo que foi acontecendo naturalmente. Um dia eu sempre tive muito pavor de falar no microfone, sempre tive muito medo do microfone. Eu era baterista de um grupo de jovens e um dia faltou o apresentador e o coordenador desse grupo me empurrou para frente, literalmente, para que eu falasse naquele dia e suprisse a ausência daquele apresentador. Eu tinha tanto medo do microfone que eu não dava nem boa noite no microfone. Passei 4 anos somente ali na música. E aconteceu ali com 19 anos, mais ou menos, de eu precisar contar a minha história rapidamente e as pessoas gostaram muito. Então, a partir dali, comecei a trabalhar, a treinar, e já na faculdade eu já palestrava para grandes empresas. Hoje eu tenho a alegria de atender grandes empresas do Brasil e do mundo, né, as maiores do Brasil e do mundo, Petrobras, Coca-Cola, Ambev, Toyota, Gerdau e tantas outras grandes empresas aí do Brasil e do mundo. Organizacional. Eu ouvi uma vez uma história de um amigo meu, eu queria replicar para vocês.
Eu acho que diante de uma dificuldade, Carlos Luiza e Bellini, nós temos algumas posturas que a gente pode cumprir como um profissional, como empreendedor, como unidade de negócios, como uma pessoa que quer fazer o bem e que quer dar a volta por cima. Bom, eu estou tomando um cafezinho na mão aqui, vocês não estão vendo que agora está sem imagem, né? Provavelmente está sem imagem, mas o café, ele é feito provavelmente com água quente, né? E também estou aqui na minha mão com um ovo cozido e uma batata. Interessante que é a mesma água fervente que toca esses três objetos, resultando em situações completamente diferentes. O ovo, quanto mais a gente coloca na água fervendo, mais rígido ele fica. Simboliza a água fervendo nossas dificuldades, nossos problemas, um problema econômico, um problema familiar, um problema de doença. Tem pessoas que, diante dos problemas, acabam reagindo de uma maneira a se tornarem cada vez mais rígidas. Isso até um ponto é bom, né? Quer dizer que você não esmorece diante dos problemas. Mas, passando do ponto, aquilo que era uma virtude se transforma em um defeito. A pessoa começa a ficar desacreditada demais. Ela escolhe não apostar mais, ela escolhe não opinar mais, ela escolhe não fazer diferença mais. Ela se torna rígida, que é uma defesa para que essa pessoa não sofra. Então, muita gente, para não sofrer, porque tentou um negócio e não deu certo, se tornou rígida demais, se tornou dura, se tornou insensível, se tornou racionalista, parou de acreditar. Então, são essas pessoas que se transformam como que o ovo, são duras demais. Tem pessoas que, na água fervente, tem uma reação parecida com os legumes, com a batata, com a cenoura. São as pessoas que se amolecem, né? São as pessoas que se entregam aos problemas ou a uma fase de dificuldade. Quanto mais essa batata fica na água fervente, mais mole ela fica. Também não é uma maneira legal da gente reagir a um problema, reagir a uma crise, né? Se entregando à crise, se entregando à tristeza, desistindo, né? Porque sempre através de uma crise existe depois uma grande oportunidade. A crise também é um momento onde os campeões se põem de pé, onde os galhos secos caem e as empresas que estão fortes saem ainda mais fortalecidas. E existe o bom café, Carlos Luiz. O bom café é a pessoa que achou a medida. O café, ele não se torna nem duro diante nem duro diante da diversidade, nem mole, ele se adapta à diversidade. É isso que nós precisamos fazer. Um bom empreendedor, um bom profissional é aquele que se adapta à diversidade, é aquele que ele é flexível e rígido ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um bom empreendedor. É o empreendedor que se molda ao mercado, se molda às necessidades, que não bate de frente com o mercado, aprende com as oportunidades e que não para nos problemas. E aí nós temos duas situações. Para a gente dar a volta por cima, transformar desafio em soluções, a gente tem que ser mais observador do que inspirado. Eu acho que essa é a grande dica. O empreendedor que faz a diferença não é um cara totalmente assim, ou necessariamente inovador, mas é necessariamente um observador. As grandes inovações que surgiram no Brasil, no mundo, em questão de negócios, e pessoas que superaram adversidades, vieram de pessoas que tiveram a capacidade de observar, ou seja, treinar a sua percepção para, claro, ver o problema, não parar no problema, encontrar uma solução diante do problema. Então, foram pessoas observadoras. Assim, por exemplo, surge o drive-thru, né? O drive-thru surgiu com o McDonald's, primeiro drive-thru, numa situação totalmente adversa, onde aquela primeira unidade foi colocada diante do quartel do Exército e que representava quase 90% do consumo. Como o McDonald's em breve veio a ter problemas, porque logo uma pessoa de alta patente no quartel proibiu que as pessoas fossem ao McDonald's ali comer, porque voltavam com a farda, às vezes com gergelim e às vezes um pouco desarrumados. Um observador do McDonald's disse o seguinte: bom, se a gente não consegue com que eles venham aqui, vamos tentar entregar lá dentro. Também deu certo, não permitiram. E aí ele disse o seguinte: bom, se não dá para eles virem pegar aqui o lanche, não dá para a gente pegar dentro do quartel, onde é o lugar onde o quartel não tem domínio e a pessoa possa comer tranquilamente.
surgia o primeiro drive-thru. Ou seja, a partir de um problema, a partir de um desafio. Também nós temos a história consagrada já, né, da alemã Dona Melita, dona de casa, que percebeu que aqueles coadores de café que nós usávamos aqui há uns 20, 30 anos no Brasil, coadores de pano, eram práticos, mas não eram tão higiênicos, né? A minha avózinha, tadinha, minha avó sempre foi muito limpinha, mas ela morava em sítio, ela morava em fazenda, e a gente ia tomar um café lá, ela tirava o coador da parede, porque era pobre, não tinha armário, então era um prego na parede e o coador ficava pendurado. Chegava na casa da avózinha, no verão, às vezes ela falava, show, botava as mosquinhas, fervia, claro, lavava, você tinha que tomar o café que ali onde a mosca estava pousada. Precisou uma dona de casa que não parou no problema, no desafio, e que não ficou somente reclamando, para enxergar naquilo uma oportunidade de transformar esse coador de café de pano num coador de papel chamado, por isso, coador Melita, né? Dona Melita. Um brasileiro foi inovador, ele pegou esse coador de papel e pensou, puxa, é uma grande ideia, mas é um desperdício, tem que sempre jogar fora o papel. E inventou e patenteou o coador de nylon, que é o coador usado aí na sua cafeteira eletrônica até hoje, né? A sua cafeteira elétrica. Então, a inovação, ela sempre parte de um problema. O problema é uma bênção para os empreendedores, porque o empreendedor, ele sempre enxerga atrás de um problema a possibilidade real de outras pessoas estarem passando pelo mesmo problema. E isso é uma grande verdade. Se você que está nos escutando e nos assistindo, se você tem um problema em alguma área, saiba que provavelmente milhares de pessoas no Brasil e no mundo têm o mesmo problema. E esse problema pode ser fonte de um grande negócio, de uma grande solução. Assim surgiu também os Ziploc. Ziploc é aquele, como se fosse um zíper de plástico, né, que a gente usa para fechar os alimentos depois de consumidos. Os alimentos os salgadinhos ficavam moles, as bolachas ficavam moles. E a mamãe de casa já não aguentava mais usar o Brex, usar o grampo de roupa para deixar o salgadinho fresco. Precisou uma dona de casa perceber isso e, com uma inovação extraordinária, ao mesmo tempo simples, criar um grande negócio. Então, a CNN foi assim, né? A CNN, quando foi comprada, era uma rede preta e branca também. Era uma rede que não se aperfeiçoou, não era CNN na época, mas que o dono viu uma oportunidade. Ele percebeu que, mesmo com aquela programação preta e branca, ele tinha uma vantagem competitiva. Aconteceu que a rede, ela deixou de comprar os programas, ou não tinha capital para comprar os programas agora que eram coloridos. O Ted Turner, fundador da CNN, quando ele adquire esta companhia, ele não tinha muito capital, ele fazia muito a parte comercial da empresa, e ele transformou esse limão numa limonada, esse desafio numa solução. Quando ele ia negociar um anúncio com o anunciante, ele perguntava para o anunciante, você acha que a sua propaganda, o seu comercial, apareceria com mais destaque numa bela programação preta e branca ou dentro de uma programação colorida? E, invariavelmente, alguns diziam, claro, vai destacar muito mais uma propaganda colorida dentro de uma programação preta e branca. E foi assim que ele alavancou a CNN, ou seja, o que era um problema, o que fez uma emissora falir, foi exatamente o argumento usado por Ted Turner para fazer esta emissora aos poucos crescer e depois migrar e virar a grande CNN. Também era o UHF, pouca gente conseguia sintonizar o UHF, né? Quem é mais antigo, como eu aí, sabe que na época o UHF era um problema, não era fácil sintonizar, era difícil. Ted Turner usava isso como argumento, dizendo que ele chegava para o cliente e dizia assim, você sabia que a nossa audiência tem uma inteligência acima da média? Ele falava, como é que você sabe disso? Ele brincava, né? Porque não é fácil sintonizar o HF, não é qualquer um que consegue. Então, são vários e muitos, né? No Brasil, aqui eu conheci em Minas um empreendedor brasileiro, que viu que no centro de Minas, ali em BH, centro de BH, não tinha muitos banheiros, então ele fez um banheiro público, mas pago, e está ganhando muito dinheiro. Então, para resumir, para quem está nos assistindo, se você não é muito criativo,
Ou se você não se considera, porque criatividade, a gente é criativo à medida que a gente acredita nisso. Todo mundo é criativo por igual. Acontece que algumas pessoas, por acreditarem em serem criativas, elas desenvolvem a criatividade. Mas se você não se considera tão criativo, seja inovador. Porque a inovação faz a gente ganhar dinheiro, faz a gente crescer. E o inovador não precisa partir do zero, ele pode aperfeiçoar algo que já existe, mas algo que não está no tamanho adequado, algo que não está na forma adequada, algo que não está no peso adequado, algo, ou seja, fazer talvez o antigo com uma melodia nova. Meu amigo Daniel, você já trouxe muita riqueza de conteúdo para nós nessa manhã. E Sim. Um dos temas que nós abordamos na Escola da Vida ainda essa semana é que as empresas não contratam um colaborador simplesmente para lhe dar um trabalho. A empresa, quando abre uma vaga, uma posição, um posto, seja no escritório, na indústria, seja no comércio, é porque ela tem um problema e ela está buscando alguém que possa resolver o problema da empresa. Então, seja um empreendedor que vai resolver um problema do mercado, ou seja um executivo contratado por uma grande empresa, ele precisa ter essa consciência que no final da história, ele é um resolvedor de problemas. E tem um outro aspecto que você citou lá do banheiro de BH. Eu gosto muito do pensamento que o otimista, ele vê uma oportunidade em cada problema. Já o pessimista, ele vê problema, gente, em cada oportunidade. E nós temos aqui na sala o professor Ricardo Bellino, que ele é um especialista de encontrar soluções em meio a problemas. Então, eu gostaria de convidar agora ao palco o professor Bellino, e daí, na sequência, Daniel, você segue com o seu roteiro. Por favor, Bellino. Obrigado, Carlos. Obrigado, Daniel. Muito inspirador aí os teus exemplos, enfim. Mas, como o Carlos disse, nós nos tornamos máquinas resolvedoras de problema, né? E eu tenho o privilégio de ser padrinho empreendedor da ACD, que fez uma belíssima campanha chamada Máquina Resolvedora de Problemas, né? E, às vezes, a gente precisa entender, né, a dimensão da palavra problema. Porque se a gente não entender a dimensão da palavra problema e como a gente lida com os nossos problemas, a gente não vai estar preparado para lidar e resolver problemas, né? Porque a gente não sabe o que é. Então, a gente se vitimiza, o problema passa a ser a desculpa para não fazer alguma coisa, porque as pessoas têm uma capacidade criativa extraordinária e um elenco, né, de desculpas para justificar o porquê não fazer as coisas, porque é um problema, né? E quando tem um problema, aqueles que são máquinas resolvedoras de problemas acabam se destacando e acabam transformando realmente esses problemas em oportunidades. Minha trajetória é uma sequência de comprovações de ser essa máquina resolvedora de problemas, e para fazer um brevíssimo aqui exemplo vivo, né, do que eu fiz para resolver um problema na minha primeira, vamos dizer, uma grande aventura empreendedora, que foi levar para o Brasil a agência de modelos mais importante do mundo, a Elite. Eu tive a oportunidade de observar, de perceber, eu vi ali uma oportunidade quando conheci a Luísa Brunet, na época era a maior modelo do Brasil, e ela estava num grande conflito, numa grande batalha judicial com a Dijon, que foi uma marca importantíssima no Brasil, que inclusive ela lançou o Humberto Saad, que era o grande Midas daquele momento da moda, e lançou Luísa Brunet como essa grande estrela da moda brasileira. E naquele grande conflito, naquela transição, naquela ruptura, foi no momento que eu a conheci, e eu fiz uma pergunta: mas como é que uma modelo desse tamanho, dessa envergadura, não tem uma agência, um agente para representar seus interesses, para não permitir que esse tipo de problema aconteça, para olhar pelos seus interesses, para olhar o contrato de publicidade que ela faz? E aí, naquele momento, quis o destino que eu lesse uma matéria sobre essa enorme potência que era a agência Elite, que era o John Casablancas. E aí eu fiz uma pergunta para mim: Bellino, esse negócio tem que vir para o Brasil. Você tem que trazer a Elite para o Brasil. Aí eu mesmo fiz uma pergunta para mim: mas olha, eu só tenho 3 probleminhas.
eu não falo uma palavra de inglês, eu não tenho um tostão, e eu não sei, não conheço nada de moda. Eu só tive um insight. Mas se esses 3 pequenos probleminhas fossem suficientes para me impedir, eu não estaria aqui hoje e não seria uma máquina resolvedora de problemas. E assim, eu me engajei numa aventura, me tornei carteiro da DHL, fui para os Estados Unidos levando documentos, fiquei no YMCA, porque não tinha dinheiro para pagar o hotel, e, enfim, essa história virou quase a história da Cinderela dos negócios, e eu, depois de um ano, já era o dono, o proprietário, controlador, com 51% da agência, com 22 anos de idade. Então, eu quero dizer que ninguém me explica que tem problema e que problema é impeditivo para nós fazermos alguma coisa. Carlos e eu estamos todos os dias processando oportunidades, tirando os problemas da frente. Hoje nós estamos aqui numa multiplataforma, que é a Restream, integrando YouTube, Facebook, Twitter, Clubhouse, porque nós tínhamos um problema. Como é que nós vamos registrar esse valiosíssimo conteúdo e vamos ter isso numa biblioteca e vamos ampliar o escopo para pessoas que, por exemplo, não têm um iPhone. Nós entendíamos que tínhamos que diversificar, ampliar o escopo, ampliar as barreiras. E fomos lá, encontramos uma solução. Porque não adianta a gente dar desculpa para o outro e dizer, que pena, talvez, quem sabe, no futuro. Meu amigo, não existe o futuro. O que existe é o presente. O problema tem que ser resolvido agora. Não pode ser adiado. Quem adia problema não quer resolver o problema. Ele quer só ganhar tempo. Ganhar tempo e desculpa com o patrão, com o sócio, em casa, com os filhos, com quem você quiser. Então, aqui é o seguinte, aqui nós somos máquina resolvedora de problemas. Se você está buscando uma habilidade específica na escola da vida, ela não será, com certeza, lhe dar uma fórmula mágica de ficar rico rápido. Mas você sairá diplomado em resolvedor de problemas. Você se tornará uma máquina resolvedora de problemas. Esse certificado, Carlos e eu vamos assinar para você. Você sairá uma máquina resolvedora de problemas, se é o que você quer fazer. Agora, se você quer arrumar desculpa para não resolver problemas, vai em outra escola, porque nessa aqui nós não temos tempo para perder com gente que quer dar desculpa. Nós queremos dar solução para problema. Obrigado, Carlos. Excelente, excelente, Benino. Volto agora a palavra para o meu amigo Daniel Godri Júnior. Boa, muito boa palavra mesmo, Benino. A sua história, de fato, é muito inspiradora. Você esteve com o Trump aí, convenceu o Trump em pouco tempo, você tem um mérito extraordinário nisso. Bom, solucionadores de problemas não só é fonte de empreendedorismo, mas também é fonte de negócio, né? Você que é da área comercial, saiba que isso é o ponto de geração de valor, né? Ninguém quer comprar nada, as pessoas querem que seus problemas sejam resolvidos. Esse é o papel de alguém da área comercial. Então é justamente isso. Colocaram aqui eu estava lendo a participação aí do pessoal e colocaram que é um processo. De fato é um processo. Sucesso é um processo, né? O Lair Ribeiro tem um livro, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Não ocorre mesmo. Sucesso é um processo. É um processo de aprendizado, de experiência, né, de arrumar as rotas para daí a gente ter sucesso. O que a gente não pode é parar. A gente tem que entender o erro como uma vírgula, nunca ponto final. Eu acho que essa é a dica de hoje, né? O erro nunca é o ponto final. O erro é uma vírgula, é uma maneira da gente aprender. E também eu acho importante, nível motivacional, a nível de autoestima, a pessoa entender que o erro é natural, que pessoas extraordinárias também erram, só que elas acertam mais do que erram, né? É engano pensar que o melhor jogador do mundo, os melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo, Messi, eles não perdem gol, eles perdem gol também, mas eles fazem muito mais gol. E os acertos deles compensam todas as tentativas frustradas e erradas que eles tiveram. Então, o que nós precisamos justamente são de pessoas com essa área. Um colaborador desse vale ouro, e um colaborador desse certamente será o último colaborador a ser demitido de um grande negócio, porque acaba se tornando indispensável. Eu sempre digo que um bom
colaborador é aquele que tem a visão simultânea, que trabalha para si, não só para a organização, mas também para si, ou seja, se às vezes a organização não o reconhece, não o nota como talento, ele trabalha para si, ele trabalha para o outro, para a empresa, para a sua equipe, ele trabalha para o seu chefe, para o seu líder, para o seu diretor, para o seu presidente, ele trabalha também focado em resolver o problema de alguém que nós chamamos de clientes, consumidores, e que é perfeitamente possível a gente sarar um problema do mundo, né, e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com isso. Eu fiz um mestrado agora sobre propósito, eu lancei um método para encontrar propósito profissional, um método inovador, eu mesmo criei, foi defesa do meu mestrado, foi aprovado pela banca, e hoje se fala muito nessa palavra, significado, propósito, não é só a missão onde eu quero chegar, não é só a visão quem eu quero ser, não é não são só as metas, como eu vou chegar lá, nem o que dia, quanto eu vou chegar lá, mas também o porquê eu vou chegar lá. Isso é muito importante. Então, quando a gente se dá conta que a nossa organização resolve problemas, isso para mim, claro que propósito é pessoal, mas isso para mim é altamente inspirador. A sua rede, a rede que você fundou, Carlos Wieser, eu lembro que vocês tinham um propósito muito interessante já na época, ainda quando você estava à frente da organização, que era fazer com que o Brasil se tornasse um dos países que mais falam inglês, né, no mundo, né, transformar assim, o Brasil a partir do inglês, abrir oportunidades para as pessoas a partir do ensino da língua inglesa. Isso eu acho que é muito inspirador quando uma organização consegue isso, né? O propósito, por que eu estou falando propósito? Um programa que fala de problemas. Porque quanto mais forte o propósito, mais a gente vai perseverar diante dos problemas. Quanto mais claro o nosso propósito, quanto mais clara a nossa meta, mais nós vamos continuar. A primeira mulher que atravessou o Canal da Mancha, a primeira tentativa dela foram 42 quilômetros, se não me engano, de natação. A primeira tentativa dela não deu certo, porque estava nublado, ela não estava vendo onde é que ela precisava chegar. E mesmo que a mãe estava do lado, no barco, médicos, paramédicos, jornalistas, e mesmo que a mãe incentivasse, continue, ela acabou desistindo, porque ela não tinha visão. Ela não tinha visão, literalmente não tinha visão. E quando ela chega ali na terra firme, ela se lamenta, porque descobre que faltava somente 1 quilômetro para ela atingir a marca dela. E é importante isso, ela não desiste, ela afirma que ela tentaria de novo e que certamente ela conseguiria, porque faltou tão pouco. Então, para quem está nos ouvindo, né, não desanime diante dos problemas. Às vezes, para ganhar muito dinheiro, a gente tem que perder algum dinheiro. Às vezes, para aprender, às vezes você precisa errar. Então, eu acho que vale a pena a gente desmistificar que quem erra é errado, que quem erra é burro. Não, quem erra ainda não aprendeu. Quem erra ainda talvez esteja ignorante, mas não é um ignorante. Eu acho que isso que eu queria complementar aí. Excelente, Daniel. Eu gostei muito que você falou a respeito de não desistir diante dos problemas. Eu gostaria de compartilhar com todos que eu e meus filhos, anualmente, nós passamos um mês nos Estados Unidos. Hoje, meus pais moram nos Estados Unidos há 30 anos, eu tenho 6 irmãos e irmãs que moram nos Estados Unidos há 30 anos, então é natural, todos os anos, eu com os meus filhos e a esposa, passamos um mês visitando os familiares. É claro que agora com pandemia ficou mais restrito, mas fizemos isso por muitos e muitos anos. E cada vez que nós íamos nos Estados Unidos, os meus filhos adoravam, Daniel, fazer um lanche no Taco Bell. E eles mais ou menos que cresceram nessa adolescência indo para o Taco Bell. É engraçado porque às vezes nós tínhamos a seguinte situação. Chegaram a hora do almoço, nós estávamos em viagem, daí as minhas filhas preferiam Pizza Hut. A minha esposa preferia o KFC. Os garotos, o Taco Bell. E hoje, cara, eu estou diante dessas 3 redes aqui no Brasil. Mas eu vou contar especificamente a história do Taco Bell. Depois de muito ir e vir para os Estados Unidos, os meus filhos agora já crescidos, adultos, executivos,
estando à frente dos negócios comigo, e eles perguntavam assim, mas pai, por que é que a rede Taco Bell ainda não chegou no Brasil? E eu simplesmente respondia de uma forma superficial. Bom, acho que eles não analisaram, eu acho que eles não consideraram, eu acho, ou seja, desculpas. Até que um dia, Lincoln, meu filho gêmeo, ele que é muito apaixonado pela culinária mexicana, ele chega assim, pai, bom, já que ninguém trouxe a rede, por que a gente não traz a rede Taco Bell para o Brasil? Só boa ideia, meu filho. Agora, o que nós temos que fazer? Ele disse, deixa comigo. Ele entra na internet, ele procura para saber onde que é a sede mundial da Taco Bell, ele descobre que é na Califórnia, na cidade de Irvine, ele descobre quem que é o CEO internacional, ele consegue o contato, ele consegue o e-mail, e ele envia um e-mail para a Califórnia se apresentando. Meu nome é Lincoln Martins, eu sou da família de Carlos Wieser, temos tradição nos negócios no Brasil, e nós temos interesse de fazer uma visita na sua sede aí na Califórnia para falar de interesses mútuos. Até agora ele não falou que ele queria abrir uma única loja, era falar de interesses mútuos. Então, eu acho que aí tem uma pegada bacana, porque quando você quer conquistar alguma coisa, você não tem que pensar somente em você, você tem que pensar no outro. A hora que ele se identificou que ia tratar de interesses mútuos, o pessoal disse, então vamos marcar uma visita. Então, saio eu de Campinas, acompanhado do meu filho Lincoln, e nós vamos lá em Irvine, bater na porta da sede mundial do Taco Bell. E, naquele dia, eles nos mostraram as instalações, fizeram apresentações diversas, nos deixaram ter lá uma degustação de produtos que nós nem sabíamos que existíamos, e foi evoluindo a conversa, evoluindo, e no final do dia, então, nós demonstramos o nosso interesse de trazer a rede Taco Bell para o Brasil. E sabe o que nós ouvimos, Daniel? Olha, nós agradecemos a visita, agradecemos o seu interesse, nós sabemos que vocês têm uma tradição de empreendedores bem-sucedidos no Brasil, mas o Brasil não faz parte do nosso plano de expansão nesse momento. Tem outros mercados, mundialmente falando, que são mais estáveis, são mais próxperos, são mais promissores do que o Brasil. Bom, o meu filho, que não se deixa vencer, e ele vê um problema, cada vez que tem um problema, uma oportunidade, ele disse, então, se vocês permitirem, nós vamos voltar para o Brasil, nós vamos fazer uma análise mais profunda do setor de fast food, e nós vamos voltar aqui na Califórnia com dados, números, com estatísticas, com elementos que demonstram a força, a pujança do mercado brasileiro nesse setor. Vocês concordam? Concordo. Ou seja, 3 meses depois, ele volta para a Califórnia. Dessa vez eu não acompanhei. Ele foi com um time especializado em pesquisas, em consultas e verificação mercadológica. Depois de 3 meses, os americanos da Taco Bell disseram, olha, gente, diante dessa informação que vocês estão trazendo, nós vamos agora considerar a possibilidade de vocês levarem o Taco Bell. Então, vamos combinar o seguinte, daqui 3 meses, nós vamos agendar uma visita para ir localmente no Brasil e visitar, comprovar tudo que vocês estão falando. Ou seja, ali tinha dados da concorrência, dados de consumo, dados da cultura do brasileiro. Passado mais 3 meses, eles vêm então ao Brasil e agora vão visitar shopping center em São Paulo, shopping center no Rio de Janeiro, shopping center em outras cidades, e no final da visita eles disseram, ficamos impressionados com a força, com a pujança do mercado brasileiro. Bom, e meu filho já queria assinar o contrato, né? Daí os americanos disseram, bom, agora nós podemos começar a negociar. É uma brincadeira, gente. Ou seja, a negociação até finalmente assinar o contrato levou 6 meses. Mas aqui é onde eu gostaria de citar, e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Já tem o Luan, que está aqui com a mãozinha levantada. Você vai ser o primeiro, Luan, a fazer a sua pergunta. Na hora de assinar o contrato,
Os americanos, eles queriam nos dar um contrato para uma loja. Daí o Lincoln disse, não, acho que vocês não entenderam. Nós queremos o Brasil. Não queremos abrir uma loja do Taco Bell. Ele disse, olha, nós não podemos dar um país como o Brasil para um grupo. Nós vamos dar uma loja. Não, nós então não temos interesse. Ou nós vamos ter o país como um todo, ou então uma loja, nós voltamos para casa sem Taco Bell. Daí, os americanos, naquela hora, disseram, bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos estabelecer um cronograma, vamos estabelecer uma meta, e nós vamos dar um tempo para vocês. Se depois de passado aquele tempo, vocês cumprirem com a meta, daí sim, nós podemos alterar o contrato e passar o país. Ah, beleza. Qual que é a meta? Nós queremos e esperamos que vocês abram 20 lojas do Taco Bell em 3 anos. O Lincoln é muito otimista e muito, ao mesmo tempo, confiante na sua capacidade de realização. Ok, vamos em frente. Assinamos o contrato. Queridos amigos e queridas amigas, a partir daquele momento, Lincoln retorna para o Brasil, reúne todo o time de expansão, de desenvolvimento, de gestão da marca Taco Bell. Ele disse o seguinte, nós vamos surpreender os americanos. Eles nos deram 3 anos para montar 20 lojas, mas nós vamos fazer 20 lojas em 1 ano. Sabe o que significa isso, Daniel? Significa a abertura de uma nova loja a cada 15 dias. E foi exatamente isso o que Lincoln e todo o time, naturalmente, porque ele não trabalha sozinho, realizou. Dia 1º, abre uma loja. Dia 15, abre outra. Dia 30, dia 15. E assim foi. Conclusão, depois de 1 ano, na Convenção Internacional do Taco Bell, meu filho é chamado ao palco, porque é a primeira vez na história da empresa, uma empresa que já existe há 20, 30 anos, que um único franqueado tem a capacidade de gestão e de administração de abrir uma nova loja a cada 15 dias. Eu costumo pensar o seguinte, alguém vai dizer, não, mas com o dinheiro que tem, até eu, né? Mas imagina então que eu te dou um saco de dinheiro e diz, filho, aqui você tem um saco de dinheiro para abrir 20 lojas. Só que você tem que encontrar o ponto, você tem que negociar com o shopping, você tem que locar aquele ponto, você tem que fazer a compra dos maquinários, você tem que contratar pessoas, você tem que treinar as pessoas, você precisa fazer uma campanha promocional, você precisa adquirir os insumos, você precisa ter estoque dentro da sua loja, você precisa fazer todo um trabalho de divulgação da inauguração e, finalmente, a festa. Só que tem um detalhe, você tem que fazer isso uma vez a cada 15 dias. Então, gente, de fato, aquela nossa, digamos, inconformismo, por que nós não temos o Taco Bell no Brasil? É porque ninguém estava disposto a fazer o que Lincoln Martins fez. Eu vou ser sempre um reconhecedor e sempre vou valorizar a iniciativa, porque se, de fato, eu tenho que ser honesto comigo mesmo e com vocês. Se não fosse pelo Lincoln, talvez, ainda hoje, a rede Taco Bell não estaria no Brasil. Luan, sua pergunta, por favor, amigo. Moro aqui há 20 anos e eu comecei há pouco tempo, na verdade, essa semana que passou, devido a estar escutando a plataforma diariamente, né, vejo muitos empreendedores a importar peças de moda de praia para mulheres, porque eu vi um nicho muito grande aqui no Japão, mesmo o verão sendo curto, e então eu vi isso como uma oportunidade de capitalizar um dinheiro rápido para posteriormente aumentar o negócio. Então eu queria saber assim, mais como que eu poderia escalonar esse marketing digital que agora tá muito em alta, né? Seria mais isso mesmo. Maravilha, maravilha. Quem gostaria de falar sobre marketing digital? Belinho, ou o próprio Daniel? Falo eu. Carlos, deixa eu responder aqui ao Luan. Bom dia, Luan.
Para você, acho que deve ser boa noite, né? Eu estou em Portugal, você está no Japão, o Carlos está no Brasil. Olha, eu diria que antes do marketing digital, tem uma questão importante aí, que é uma questão cultural, né? A moda praia brasileira, ela tem uma característica muito particular do ponto de vista da modelagem, do estilo, né? E isso é muito particular em cada mercado. O próprio mercado americano, né, a modelagem, o biquíni brasileiro não é, na verdade, um biquíni que pode ser considerado uma peça de uso para consumidor americana, que tem outras características. E no Japão não é diferente. Eu tive no Japão algumas vezes, inclusive em regiões ali de praia, ali em Atami, no Japão, onde foi a primeira final mundial do concurso da elite, quando eu estive já na frente do negócio. E quero dizer que eu acho que antes do marketing digital você tem que fazer uma avaliação, a menos que você vá vender biquíni só para as brasileiras que moram no Japão. Eu acho que você tem que fazer um estudo minimamente sobre essa cultura, né, e o estilo, né, de vestir da japonesa, para entender se a modelagem, né, o cavado do biquíni brasileiro é algo que pode funcionar numa cultura tão formal como a cultura japonesa. Agora, a partir desse momento, se você tem essas convicções e você tem o teu público-alvo claramente definido, e existe uma atração por isso, né? Se você tem aí, eu não sei se as japonesas vestindo a moda praia brasileira e sentir essa intenção, porque hoje com as redes sociais você pode avaliar muito rapidamente, né, o interesse e como que elas reagem com a possibilidade de ter uma peça desse tipo. Então, eu diria que primeiro dever de casa é você avaliar o teu público e se esse estilo de moda praia brasileira funcionaria na japonesa tradicional, ou se o seu público é o brasileiro imigrante que reside no Japão. Excelente, excelente, muito obrigado. Bom, gente, vamos passar a palavra novamente para o Daniel Godrin Júnior, e aqueles que tiverem eventualmente um comentário, uma pergunta, podem levantar a sua mãozinha. Daniel, por favor. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu gostei da resposta do Belino aí, e da história do Lincoln, fantástica a história do Lincoln, parabéns para ele. Eu acho que ele realmente tem muita vontade de comer Taco Bell. Ele mora no Brasil hoje ou mora no exterior? Então, meu filho mora em Campinas, mas você tem uma ideia, ele tem 2 filhos americanos, ou seja, o tempo que ele estava lá em faculdade, os garotos nasceram nos Estados Unidos. Então, quando um brasileiro tem um filho americano, ele entra e sai dos Estados Unidos a qualquer momento. Então, apesar dessa pandemia e das restrições que existem, ele agora está nos Estados Unidos. Simplesmente pegou os garotos, filhos, vamos passar um tempo lá nos Estados Unidos. Agora, sabe o que é curioso? Essa questão da paixão e do gosto e da satisfação. Hoje, cara, o meu filho pode ir para os Estados Unidos e jantar, almoçar nos restaurantes mais estrelados, mais sofisticados que ele encontrar na cidade. Mas sabe onde que ele vai levar as crianças para fazer o lanche, cara? No Taco Bell, rapaz! Que nessa fala do Daniel, quando ele fala dessa referência do livro do Laí Ribeiro, né, que o sucesso não acontece por acaso, né? E eu observei ao longo da minha vida um fenômeno inverso, né? E que é o seguinte: o fracasso também não acontece por acaso, né? O sujeito, para ser fracassado, ele faz um trabalho diário, né? É quase um exercício mantra, né? De como você um fracassado, né? Então, eu inclusive escrevi um livro que é um guia prático anticoitadismo, né? E aí, me desculpem a licença poética, né? E o título do livro que ganhou aí os primeiros lugares nas listas das mais vendidas se chama Ninguém é Fudido por Acaso, né? E o F, tem um F e um jogo da velha lá, porque aí você pode escolher se você quer um O ou um U, né? Que vai determinar esse teu grau desse problema que você tem. Mas o que importa é entender que a gente tem que saber, como disse muito bem o Daniel, né? Como é que você convive com o problema, né? E com o erro, né? Se você transforma aquilo num problema, num sofrimento, ou numa oportunidade e numa libertação. Então,
realmente o sucesso não acontece por acaso. Mas cuidado, porque o fracasso também não. Vai na Escola da Vida a semana toda. Eu sou de Brasília e vamos lá. Nesse momento, em alguns lugares, até aqui em Brasília, parcial esse local, algumas pessoas que trabalham com vendas, essas pessoas estão sem fluxo de cliente, porque algumas lojas estão fechadas. Como, Belino, Carlos, pode-se utilizar a inovação para começar a gerar essa inspiração dos vendedores de continuarem fazendo os seus trabalhos diante de um fator externo, não depende de ninguém, e assim, as pessoas não vão parar de comprar também. Como utilizar a inovação? Porque às vezes as pessoas ficam, preciso criar algo disruptivo, inovador. Não, eu acredito, uma inovação na essência e na naturalidade de cada um. Como é que vocês poderiam recomendar e dar essa direção? Excelente pergunta, obrigado, Fábio. Nós acabamos de ouvir do amigo Daniel que nós não compramos nada, gente. Vou repetir que essa frase é forte, hein? O consumidor não compra nada. O que o consumidor quer é resolver um problema particular, pessoal, da empresa, da organização, da família, do filho, da mulher. Ele está buscando resolver um problema. E daí ele corre atrás da solução e ele paga o preço que for necessário para ter a solução do seu problema. Então, a pergunta que eu faço para o amigo Fábio é, apesar das restrições, apesar dos lockdowns, apesar da pandemia, as pessoas deixaram de ter problemas e necessidades e demandas? Claro que não. As pessoas continuam com as suas demandas, com as suas necessidades, com os seus problemas, e aquele que tiver a criatividade, citada por Daniel, e ao mesmo tempo a inovação, citada por Daniel, ele vai conquistar o cliente. Não importa qual seja o setor. Talvez, meu amigo Fábio, você vai ter que reinventar, redefinir o seu modelo de negócio. Talvez você estava somente habituado a abrir a portinha e quem viesse ali no teu estabelecimento comprar, você vendia. Mas talvez você nunca pensou o que você ia fazer para sair da tua portinha e você ir até o mercado. E eu dou um exemplo clássico disso, gente. Alguns anos atrás, eu estava à frente de uma rede de escolas. Eu atendia mais de 1 milhão de alunos por ano. Quantos eu tinha alunos online? 0. Eu vendia aquela escola. Hoje eu estou à frente da WhatsApp. Nós temos quantas escolas WhatsApp no país? 350. E aí, diga-se de passagem, Fábio, estão todas fechadas. No entanto, hoje eu estou atendendo alunos em 3.500 cidades do Brasil. Ou seja, olha só que num curto espaço de tempo, o negócio se redesenhou, se redefiniu, se reestabeleceu e não caiu no vitimismo, conforme cita muito bem o professor Belino. Luiz. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Bom dia a todos. Eu gostaria de saber a respeito dessa situação com a Taco Bell que você comentou, Carlos. Essa necessidade, digamos assim, do seu filho sobre ter a rede, né? Ela foi a partir realmente de um desejo, ou ele já havia feito uma pesquisa prévia de mercado e aí por isso não foi surpreendido com a situação que você comentou dos americanos pedirem mais informações, mais dados? Ele já estava preparado para isso? Queridos amigos e queridas amigas que estão conosco nesse momento, eu queria dizer que a maior parte dos empreendedores e líderes bem-sucedidos, eles não trabalham em cima de pesquisas, em cima do passado, em cima da concorrência, eles trabalham em cima da intuição. Se alguém perguntar para mim, Carlos Wizard, antes de você montar a tua escola de inglês lá atrás, 30 anos, coloca aí para nós o que você fez de pesquisa, quais dados estatísticos, como que você analisou a tendência do brasileiro e a tendência internacional. Gente, eu não analisei nada. O que eu queria era resolver um problema da população. O brasileiro, somente 2% fala inglês. Eu pensei, está aí uma ótima oportunidade. Então, se eu tivesse que basear as minhas decisões em pesquisa, talvez eu nunca tivesse aberto o negócio, porque a inflação estava muito alta, o desemprego estava alto, as pessoas
não estavam tendo dinheiro nem para comer, tinham que entrar numa fila de supermercado para comprar 1 litro de leite por dia. Essa era a realidade do cenário econômico, político, social, quando eu resolvi empreender. Bom, você vai dizer, bom, mas os americanos pediram as estatísticas, mas você viu que eles pediram posteriormente a iniciativa de nós irmos lá bater na porta deles. Talvez muito técnicos, querendo ter mais segurança, e daí quando eles chegaram no Brasil, eles só viram que o discurso inicial estava batendo. Então, Luiz, acredite mais na sua intuição e menos em dados que venham da concorrência e outras fontes. Gente, nós estamos chegando ao término, ao final de mais uma aula da Escola da Vida. Mas temos aqui a Márcia. Então, Márcia, pode dizer qual a cidade que você vem e a sua pergunta, por favor. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Bom dia a todos, né? Hoje eu estou com uma empresa minha, que eu iniciei o ano passado, no início da pandemia. Eu sou pedagoga e eu percebi uma dificuldade nos pais em estar motivando a criança para aula. Então, abri um trabalho paralelo às escolas e tenho trabalhado com algumas crianças que estão desmotivadas, não conseguem acompanhar a aula online, não conseguem gostar da escola porque está diferente. E, assim, eu tenho buscado isso no mercado aqui de Uberaba e eu sinto uma certa dificuldade. Então, assim, eu sei que existe uma demanda, que existe uma dor, mas eu ainda não encontrei muito, assim, como acessar os pais, porque eu não trabalho com reforço escolar, eu não trabalho com atendimento neuropsicopedagógicos, né, que eu sou neuropsicopedagoga, mas eu quero, assim, aumentar a demanda, aumentar a procura desse trabalho. E eu ainda não encontrei muito. Eu queria, assim, uma dica, o que eu posso estar fazendo. Daniel Belindo, gostaria de dar a dica para a Márcia de Uberaba? Eu posso até responder, eu só queria, por favor, Carlos, que refizesse essa pergunta para mim, porque eu não consigo entender, está muito baixo para mim. A pergunta é o seguinte: a Márcia é uma pedagoga da cidade de Uberaba e ela está enfrentando todos os desafios dessa pandemia, porque tem as restrições, distanciamento, as crianças estão em casa, e os pais têm necessidade, porque muitas vezes as crianças não se concentram na escola, não estão habituadas a fazer aulas online. Então, ela gostaria de saber uma dica, como que ela pode desenvolver melhor a sua atividade profissional. A maior parte das crianças hoje, elas já nasceram digitais, né? Eu acho que o problema aí não é o meio, talvez eu esteja equivocado, mas pelos meus filhos aqui eu vejo a facilidade e o quanto eles gostam de ficar na internet, vídeo de YouTube, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, pelos meus filhos, alguns deles também não gostam de aula online. Eu acho que a gente tem que, talvez, perceber que o problema talvez não seja a aula online, mas a atratividade dessa aula online. Eu acho que pensar em algumas coisas que deixam essa aula, essa exposição um pouco mais atrativa para a criança. Um pouquinho mais lúdica, talvez, né? Jogos, interativa, alguma coisa que faça, que vá de encontro ao interesse das crianças. O meu filho aqui em casa, nós estamos em Curitiba está totalmente fechada, né? Também voltamos aí no lockdown aqui 100%. Ficaram uma semana, estavam todos felizes que estavam na escola, mas estão em casa. Mas um filho meu, ele faz educação física pela internet, é uma coisa totalmente impensada. O professor desenvolveu algumas atividades que ele tem que sair correndo, pegar alguma gincana pela internet, ele sai correndo, pega uma tampa de caneta, sai correndo, pega alguma coisa. Mas como você trabalhar com as crianças em casa, eu acho que você talvez recompensá-las, né, ou cativá-las de alguma maneira, premiá-las de alguma maneira, alguma coisa assim. Meu amigo Daniel, você citou algo que tocou no meu coração. Você falou que os seus filhos estão fazendo aula de educação física online. E você nunca imaginou essa situação antes. Então, eu vou compartilhar rapidamente. Nós temos aqui 1 minuto pela frente. A cena que eu vivenciei ontem. Eu estava tranquilo, sereno, sossegado, na minha casa. De repente, quem chega? A Priscila.
E ela chega com os filhos. E não somente com os filhos, mas os amiguinhos dos filhos. E daí eles vêm com uma bola debaixo do braço. Daí eu disse, vocês vieram aqui para jogar bola, porque nós temos um campinho de futebol no nosso espaço. E daí ela disse, não, pai, eu vim aqui junto com o computador, eu quero que você me passe a senha do Wi-Fi, porque eles vão jogar futebol e o professor vai estar jogando com ele, só que ele vai estar à distância. Meu amigo Daniel, quando que eu imaginava que você ia poder jogar futebol à distância? E ela daí montou, efetivamente, o computador, conectou na internet e, a partir dali, o professor, à distância, ficava dando as dicas para os alunos. Então, de fato, minha amiga Márcia, lá de Uberaba, o momento é de renovação, o momento é de redefinição, o momento é de você pensar fora da caixa. Aquilo que você nunca pensou, esse é o momento de pensar. Bom, queridos amigos e amigas, estamos chegando aqui ao término de mais uma aula da Escola da Vida. E eu passo agora para as considerações finais, meu amigo Belino. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel, pela tua participação aí, muito valiosa, inspiradora. Deixo aqui meu abraço, a lembrança de que vocês são muito bem-vindos na nossa Escola da Vida. Façam uma visita. Carlos e eu estamos de braços abertos para um abraço digital na Escola da Vida. Visitem o site www.escoladavida.com.br e participem dessa dinâmica, desse movimento pela felicidade. E nos vemos amanhã. Muito obrigado e um feliz dia de hoje para todos vocês.